Capítulo 18. A dor maior do filho do sol. No dia seguinte, Ramoses requisitou um grupo de remadores e foi vistoriar as águas do Nilo. Após uma busca minuciosa, foram descobertos vários corpos infectados que pareciam ter sido colocados estrategicamente em pontos onde existiam canais de irrigação para abastecer as casas de Aquenaton. Rapidamente, os corpos em avançado estado de putrefação foram recolhidos e todos os habitantes foram proibidos de utilizar as águas dos canais. Vários trabalhadores foram convocados para esvaziar os depósitos e reabastecê-los com a água corrente do Nilo. O faraó então determinou a Marru que colocassem seus homens em vigília durante a noite para tentar identificar os possíveis criminosos que estavam contaminando as fontes de abastecimento da cidade. Na quarta noite de vigília, os policiais prenderam 2 homens, com mantos cobrindo suas cabeças e os rostos, que navegavam em pequenas embarcações. Ao revistarem a carga, foram encontrados vários corpos em decomposição que seriam novamente jogados nas águas de Aquetaton. Imediatamente eles foram levados à presença do faraó. Marru então descobriu as cabeças dos criminosos. Ambos possuíam as cabeças raspadas. Eram sacerdotes de Amon. Aquenaton enfureceu-se e perguntou-lhes: aonde pretendeis chegar? Vale a pena destruir famílias, nossos irmãos, somente pelo desejo de dominar? Até onde vai o fanatismo por esse maldito deus Amon? Ao ouvir as palavras ofensivas do faraó em relação a Amon, um dos padres desprendeu-se dos guardas e cuspiu no rosto de Aquenaton. O soldado desabanhou a machadinha e ia atingir o criminoso quando o faraó o impediu, segurando-lhe o braço. Pitamoses responderá pelos seus atos de seus padres contra o faraó, disse Aquenaton. O outro sacerdote, com olhos vermelhos de cólera, disse: o sumo sacerdote do verdadeiro Deus do Egito nada tem a ver com a nossa atitude. Fizemos isso porque te odiamos. Maldito faraó que destrói o Egito com esse Deus herege. Somente quando tu e tua gente morrerem, o nosso país será livre novamente e o grande Amon poderá reinar e abençoar a nossa terra. Todos ficamos assombrados com aquela atitude fanática. Em seguida, ambos tiraram pequenos frascos de veneno que estavam sobre o cinto e disseram: cumprimos a nossa missão. Agora iremos para a terra do poente, onde seremos recebidos pelos braços generosos de Amon. Antes que pudéssemos esboçar qualquer reação, os 2 sorveram o veneno e tiveram morte imediata. Aquenaton manteve-se em silêncio, abismado com o gesto dos padres do deus obscuro. Nefertiti manteve-se pensativa, imaginando quando aquilo tudo teria fim. Será que um dia os devotos de Amon aceitariam um novo deus? Parecia uma luta sem fim, e a cada dia novos jovens eram manipulados pelas crenças fanáticas de Amon. Jovens como aqueles que acabavam de morrer sob os nossos olhos, sacrificavam uma vida de paz, de amor e de nobres realizações para defender uma crença baseada em superstições e servilismo. Ficamos em silêncio absoluto, observando horrorizados aqueles rapazes imóveis no chão, com um ricto de ódio nos lábios. Os policiais, a um gesto de Aquenaton, recolheram os corpos e retiraram-se. Após alguns minutos de silêncio, Aquenaton disse-nos: somos todos filhos de Aton, irmãos da família universal. É doloroso ver criaturas com tanta vitalidade utilizarem suas energias para promover o mal. Eles poderiam estar ajudando-nos a construir um grande Egito, mas seus corações só encontram inspiração para o mal e para a destruição.
Dói-me saber que minhas inocentes filhas estão mortas por causa da maldade desses que também devemos chamar de irmãos. Ó Atom, eu me esforço para fazer com que os homens te compreendam, mas parece que o espírito maligno os envolve de uma forma que jamais conseguiremos transpor. Faraó sacudiu a cabeça e concluiu: é difícil amá-los, mas temos que vencer todos os obstáculos para que o bem vença e a luz do grande Deus ilumine as gerações futuras. Ele ergueu-se do trono real, estendeu a mão à sua bem-amada Nefertiti e retirou-se. Ao chegar diante das portas do salão principal, voltou-se para nós e disse: Ramoses, necessitamos percorrer todo o vale do Nilo e higienizar os canais de irrigação das cidades. Estabelecemos equipes, mas peço-te uma atenção especial para Tebas. Desejo que tu vás à antiga capital do império e mostre o amor de Atom ao seu povo. Se encerrares a disseminação da peste, quem sabe eles se libertem dessas fascinações em relação a Amon, que obscurece as minhas belas iniciativas. No dia seguinte, partimos para Tebas, enquanto outras equipes dirigiam-se às demais regiões do Egito, assoladas pela peste. A viagem nos permitiu ver a intensidade da praga por todo o caminho. Paramos em diversos povoados, onde Ramoses instruía os líderes locais sobre as medidas que deveriam ser tomadas, principalmente no que dizia respeito à retirada dos corpos infectados para o deserto. A crença egípcia da mumificação causava-nos grandes dificuldades, pois os familiares não desejavam abandonar seus entes queridos no deserto, sem o devido ritual fúnebre para ingresso na terra do poente. Ramoses, então, abençoava os corpos e lhes dizia que, em virtude da situação emergencial para o Egito, Osíris iria aceitá-los sem os rituais tradicionais. Mesmo assim, muitos relutavam. Em alguns casos, era necessário ameaçar com pena de morte aos que negavam a liberar os corpos para o translado. Quando chegamos a Tebas, nos assustamos com a intensidade da disseminação da praga. A antiga capital do império era uma cidade intensamente povoada e com baixíssimo índice de saneamento nos bairros pobres. Isso fez com que a doença se alastrasse, muito além do que poderiam imaginar os padres de Amon. Imediatamente corremos os bairros e começamos a instruir o povo sobre as medidas a serem tomadas. Ramoses era muito popular em Tebas. As pessoas os amavam de coração pela sua atenção em relação aos pobres. Jamais ele se negava a atender quem quer que fosse. O povo logo o cercou e dedicou total atenção às suas palavras. Todas as autoridades de Tebas tinham desaparecido. Ninguém sabia que medidas tomar. Eu e Sé regimentamos vários voluntários que sentiam-se orgulhosos pela oportunidade de trabalhar sob a orientação do grande Ramoses. Em poucas horas, várias equipes estavam recolhendo os corpos, tanto nas ruas como nas casas, e levando-os para o deserto. Diversas embarcações procuraram nas águas do rio outros possíveis focos de contaminação. A cidade uniu-se em um grande mutirão, onde não se discutia religião. Nós, colaboradores de Aquetaton, vestíamos as roupas com o símbolo da cruz, típica dos devotos de Atom, enquanto os cidadãos de Tebas carregavam os símbolos de Amon. Todos dedicavam-se a uma tarefa maior, o bem comum. Depois de uma semana de trabalho intenso, período em que conseguimos inclusive salvar a vida de alguns infectados, pudemos perceber que a peste estava sob controle. No final da segunda semana, não surgiram mais novos casos. Quando Aie retornou a Tebas, pois ele havia se afastado da cidade com medo de contagiar-se, Ramoses estava sendo ovacionado pelas ruas. O povo gritava pelas ruas o seu título real, grande sábio da ciência,
e maior entre os médicos das duas terras. Aquela atitude desgostou Aie, que lamentou ter abandonado a cidade, deixando as portas abertas para um servidor íntimo do faraó recuperar prestígio na antiga capital. Logo o sumo sacerdote de Amon apareceu nas ruas e também compreendeu o perigo da presença de Ramoses como um herói em Tebas. Ao vê-los, meu orientador disse à multidão ali presente: estamos aqui a mando do faraó Akenaton. Ele recebeu do grande deus Atom a solução para debelarmos a peste que o espírito do mal lançou sobre as terras do Egito. Graças a Atom, a terra de Queme está livre da peste. Mal Ramoses terminou seu discurso e o povo começou a gritar: viva Atom, viva o faraó! Aie e Ptamoses indignaram-se pelo que estavam vendo e trocaram olhares, demonstrando preocupação com o rumo que as coisas estavam tomando. Quanto mais eles se esforçavam para acabar com a influência de Atom, mais o deus do faraó ganhava espaço. Antes, o reinado de Atom resumia-se a Aquetaton e Heliópolis. Agora, dominava todo o Baixo Egito e começava a estender-se, inclusive dentro da própria capital do Alto Egito, Tebas. Ambos se retiraram enquanto o povo continuava a festejar o grande Ramoses, o emissário do faraó e do deus Atom. No dia seguinte, estávamos embarcando nossas bagagens, quando uma liteira aproximou-se do cais. Os carregadores pararam próximo ao nosso barco e a cortina foi aberta. Olhei para dentro do veículo e vi Carmoça, sentada em um luxuoso divã, arrogante como sempre. Ao reencontrá-la, após tantos anos, meu coração sobressaltou-se. O tempo não lhe havia roubado a beleza. Adornada com belas joias e vestimentas sensuais, ela olhou-me com desprezo. Eu senti inconscientemente que elos de um passado distante nos ligavam, através da sintonia do ódio e da paixão. Ao seu lado estava seu esposo, um capitão do exército egípcio chamado Userkef. Com um olhar imponente, ele mirou-me com ódio, enquanto Kermossa abria um leque de penas de ganso para refrescar-se do forte calor. Em seguida ela disse: ora, vede quem está em Tebas salvando os pobres. Não é o antigo sacerdote de Osíris, Radamés? Eu larguei as coisas que estava carregando para o barco e disse-lhe: Kermossa, eu não estava ajudando somente os pobres. Caso a peste durasse mais algumas semanas, estariam em todas as casas, fossem elas de ricos ou pobres. Ademais, muitos ricos morreram vitimados por essa doença mágica. Eu imaginei que o teu Deus desprezava os ricos, pois trata os pobres como iguais a nós, replicou ela. Atom a todos ama de forma igual. Enganaste se achas que tratar de todos como iguais é desprezar os ricos. Se fosse menos orgulhosa, verias que o mundo não se resume apenas aos teus caprichos pessoais. Saberias que existem pessoas que sofrem por serem exploradas pelos mais fortes e que essas mesmas pessoas têm o mesmo direito que nós a uma vida digna e com liberdade. Userkef fulminou-me com o olhar e falou autoritário: olha como falas com minha esposa, verme inútil, seguidor desse Deus maldito. Ao ouvir as palavras do esposo de Kermossa, eu me aproximei da liteira e disse-lhe em um tom baixo, para que nem mesmo os carregadores ouvissem: dize mais uma palavra que seja, e eu solicitarei ao faraó que determine a Horemheb a tua transferência para as minas de Sinai, e não duvides de que o faraó irá entender ao meu pedido. Eu me afastei da liteira e disse: retirai-vos daqui imediatamente, antes que eu perca a minha paciência. Um pingo de suor correu pelo rosto de Userkef. Não sei se de medo ou de indignação. Ele sabia sobre a minha intimidade com o faraó
e também que eu tinha boas relações com Horemheb. Userkef foi sábio em não me responder. Seria um risco inútil que ele não precisava correr. Obviamente eu não faria o que prometi, mesmo porque o faraó não atenderia o meu pedido que visasse apenas uma vingança. Isso era completamente contrário à sua forma de pensar. À medida que a liteira se deslocava, Hermosa me fuzilava com o olhar. Acompanhei-os com os olhos até dobrarem a primeira esquina. Meditei por alguns segundos e depois me dirigi ao barco. Sé estava na proa, me observando com tristeza. Eu me dirigi a ela e perguntei-lhe: "O que foi, meu amor? Por que está triste?" Ela mirou-me com seus lindos olhos verdes, herança de sua mãe, e respondeu-me, enquanto eu apreciava a beleza encantadora do seu rosto com traços delicados e angelicais: "Eu sinto que essa mulher que te enfeitiça vai trazer uma grande tristeza para as nossas vidas. Isso está escrito nas estrelas." "Está enganada", afirmei-lhe. "Nossa vida nada tem a ver com essa mulher e essa cidade. Estamos aqui somente de passagem. Já estamos partindo, lembras? Só estamos aguardando teu pai retornar e embarcaremos." Eu mantive silêncio por alguns instantes e, vendo que não o havia tranquilizado, concluí: "Se está escrito nas estrelas, tu podes modificar isso, assim como Ramoses fez com a doença do pequeno Tut." Ela sorriu sem jeito e disse-me: "Nesse caso, Radamés, cabe somente a ti modificar o que está escrito." Sé entrou para a cabine de descanso do barco e foi deitar-se. Logo Ramoses chegou e partimos de Tebas. Sé dormiu até o outro dia. Quando acordou, estava bem-humorada e livre dos maus pressentimentos que a afligiam. Ela tinha razão. Cabia somente a mim corrigir o rumo daquela história. No caminho de volta a Tebas, percebemos os resultados do controle da epidemia. Os povos à margem do Nilo estavam tranquilos e os habitantes refaziam suas vidas. O faraó teve que novamente enviar ajuda para todas as regiões. O Egito, após séculos de fartura, entrava em um período de carência ao qual seus habitantes não estavam acostumados. A última vez que esse fato tinha ocorrido foi durante o domínio Hykson, quando o Nilo ficou 7 anos sem inundar o leito do vale. Haviam poucas reservas de alimentos e os metais preciosos eram escassos. Há alguns anos, os povos vizinhos não enviavam seus tributos ao Egito, o que agravava ainda mais a situação econômica do duplo país. Ao chegarmos em Aquetaton, mal pudemos comemorar o êxito de nossa missão. Nefertiti Semkare estava muito angustiada com a notícia vinda da terra de Mitane. Dusharata, rei de Mitane, fora assassinado pelos hititas em um complô organizado pelo seu próprio filho. Os hititas então anexaram a terra de Mitane ao seu império. Em seguida, o rei Sipululilmas estimulou intrigas na Síria e nas cidades fenícias para que aqueles povoados se rebelassem contra o Egito, apoiando as iniciativas do povo da terra de Hati. Abiepa, naqueles dias, enviou uma nova correspondência pedindo auxílio ao Egito para socorrer seu país ante um inevitável ataque hitita. Ele pedia imediatamente auxílio militar. Akhenaton não desejava de forma alguma resolver aquela situação por meio da guerra. Nefertiti olhou para Ramoses e perguntou-lhe: "Por que sempre surge um novo empecilho quando estamos próximos a concretizar o nosso projeto? Por que Aton não nos protege desses agentes externos que dificultam a construção do seu reino de paz e amor? Grande Ramoses, tu nos trazes uma boa notícia que não poderá colher seus frutos, pois uma nova má notícia surge no horizonte do Egito." Ramoses olhou para Nefertiti, que deixara escapulir uma lágrima dos olhos, e respondeu: "Aton deseja construir um reino para todos os homens, minha rainha. Mas que pode ele fazer
se a humanidade tem dificuldades para entendê-lo e aceitá-lo. Só o que podemos fazer é continuar lutando pelos nossos ideais. Grossas lágrimas desceram dos olhos da rainha quando ela nos falou. Sinto que agora é inevitável. Não temos como conter o avanço hitita. Se respondermos com guerra, abandonaremos tudo pelo que lutamos e em que acreditamos durante todos esses anos. Se não reagirmos, o nosso país será dominado pelos invasores ou o Alto Egito proclamará um novo faraó para defender nossas terras. Infelizmente não vejo saída, e como eu gostaria de encontrar uma saída. O que diz o faraó? Perguntou Ramoses. Ele também não sabe que posição tomar. Hoje recebemos a comunicação de que Hatia, que tinha viajado para a terra de Hati em missão diplomática, foi morto em sinal de represália. Akhenaton sente-se culpado pela morte do nosso querido amigo e leal servidor da causa. As semanas seguintes foram de apreensão e indecisão por parte do faraó e de sua corregente. Horemheb e seu exército dirigiam-se para Akhetaton e solicitaram ao faraó uma autorização imediata para atacar os inimigos. Horemheb disse-lhe: o Alto Egito está em festa por seu faraó ter posto um fim à praga que assolava nossas terras. Bastas que venças essa guerra, Akhenaton, e conseguirás a hegemonia sobre as duas terras, como tanto desejas. Senhor, deixa-me ganhar essa batalha e te tornarás um faraó amado por teu povo. Não permitas que os hititas, nossos antigos rivais, coloquem seus pés imundos em nossas terras. Se isso acontecer, o povo jamais o perdoará. Akhenaton nada respondeu, apenas pediu tempo para decidir. Horemheb não gostou da ideia, mas teve que submeter-se. Seus homens montaram acampamento na região da cidade, entre o bairro pobre e a necrópole real. No dia seguinte, Akhenaton enviou uma comitiva diplomática à Síria para apresentar um acordo de paz ao rei Suppiluliumas. Para espanto de todos, o rei hitita aceitou o acordo, mas não o cumpriu. A terra de Hati paralisou suas ações militares, mas ofereceu seus soldados ao príncipe Aziru, da província síria de Amuru. Os hititas, disfarçados de soldados sírios, ajudaram o príncipe Aziru a apoderar-se dos portos fenícios. Akhenaton enviou então nova comitiva diplomática, agora para a cidade fenícia de Tiro. Lá, Aziru assassinou os mensageiros egípcios e manteve-se em silêncio. Uma semana depois, o exército de Amuru, associado ao exército hitita, invadiu a cidade de Tunip e partiu para a célebre cidade de Biblos. O seu rei Ribade era um aliado incondicional do Egito, cuja civilização e cultura ele admirava com paixão. Percebendo um iminente perigo, ele enviou uma carta a Akhenaton para suplicar-se auxílio militar. A carta de Ribade dizia: ouvi falar dos hititas. Dizem que saqueiam o país com espada. Já escrevi diversas vezes a esse respeito, mas não recebi resposta alguma. Todos os países do rei, meu senhor, são conquistados, e meu senhor permanece tranquilo. Todos os países do rei, até os confins do Egito, vão unir-se aos hititas. Por que permaneste à parte e deixaste que arrebatassem teus territórios? Com aquela carta, Akhenaton e Semkare compreenderam a gravidade da situação. Muitas correspondências tinham sido interceptadas pelos espiões dos inimigos de Aton, portanto o faraó desconhecia muito do que ocorrera nos últimos meses na região da Síria. Mas os hititas haviam estabelecido a paz. Não se tratava de invasões da província de Amuru? Várias perguntas confundiram Akhenaton, que tinha tido boa fé nas constantes trocas de correspondência com os Suppiluliumas e Aziru.
O jogo político dos rivais do Egito havia surtido efeito sobre um faraó avesso às guerras e que possuía dificuldades em compreender a maldade humana. A situação agravava-se a cada semana. Inclusive o governador Ipi de Mênfis dirigiu-se à capital do império para solicitar providências ao faraó. Ele também havia recebido uma carta do rei dos cananeus informando que os hititas já tinham invadido Jericó e Jopá e se dirigiam para Gaza com tropas secundárias, sendo que o grosso do exército hitita dirigia-se para Damasco, a capital da Síria. Todos estávamos muito angustiados com a situação. Eu conversava horas com Horemheb e dava-lhes plena razão. Deveríamos nos defender dos estratégios usurpadores. Algumas semanas depois, a situação agravou-se, pois os hititas se dirigiam para a terra de Queme. A pedido do general egípcio, fui falar com o faraó para tentar convencê-lo a responder aos ataques dos hititas e do exército de Aziru. Aquenatão recebeu-me com cortesia e carinho. O que desejas de mim, Radamés? Desejo que tome logo uma iniciativa para defender o Egito. Sabes que não tens outra saída. Ele virou-se para a janela e disse-me: Desejas que eu mande matar nossos irmãos de outras terras e envie nossos irmãos e filhos para a morte somente para saciar o desejo insano de poder dos homens? Sabe o faraó, apenas peço-te que defendas nossas terras do delta do Nilo e nossos povos vizinhos que são fiéis ao faraó. Não somos nós quem estamos atacando, portanto não temos culpa dessa guerra. Apenas estamos defendendo a nossa gente. O filho do sol ponderou e respondeu: Radamés, quando estamos na posição de decidir a vida de milhares de pessoas, temos que ser prudentes, pois a nossa decisão pode influir de forma benéfica ou maléfica na vida dessas pessoas. Tu sabes que somos responsáveis por todo o bem e o mal que fazemos aos nossos semelhantes. Eu não pegarei nas armas, mas terei a responsabilidade em meus ombros de todas as mortes que ocorrerem a partir da autorização de ataque. Minha situação é muito difícil. Concordo, respondi, mas a omissão também causa mortes. Abiepa já deve estar morto e o povo de Canaã sofrendo nas mãos desses bárbaros hititas. Ribade luta para defender Biblos e também tem que pagar com a vida pela sua coragem. Acredito que estás numa situação em que a única medida a tomar é autorizar Horemheb a atacar, mesmo sendo contra os princípios que abraçamos. Aquenatão chamou-me até a janela, colocou a mão em meu ombro e disse: Obrigado por tuas palavras, Radamés. Irei meditar sobre elas no meu templo particular. Prometo-te que tomarei uma decisão o mais rápido possível. Sei que o tempo está contra nós. Devemos tomar uma decisão rápida. Quando me retirei da sala do faraó, haviam vários governadores do delta do Nilo no saguão, aguardando o fim de minha audiência para exporem suas apreensões ao faraó. Eles então disseram-me que algumas tropas do exército de Supiluliumas tinham invadido Tanis, no delta do Nilo, e marchavam rumo a Mênfis. No dia seguinte, fiquei sabendo que o governador Ipi enviara a força policial de Mênfis a um desfiladeiro de difícil acesso. Por alguns dias o exército hitita seria retido. Era impossível passar por aquela região sem a perda de muitos homens, pois o exército inimigo ficaria sem cobertura. O comandante hitita teria problemas e nós ganharíamos tempo para negociar o impasse que atormentava o faraó. Justo naquele período, a corregente Semenkare tomou providências notáveis para amparar os povos nos arredores de Tebas, que receberam vários recursos administrativos por ela. Nefertiti sabia de onde desviar os excessos de cereais dos silos reais
sem comprometer o equilíbrio das necessidades de cada região. Hermontes, a cidade onde Akenaton assumiu o reinado em corregência com o pai, tornava-se um importante polo de programação da religião de Aton pelo Alto Egito e a região da Núbia. O universo parecia conspirar contra o projeto do faraó. Essas realizações seriam louvadas pelo povo, caso o Egito não estivesse desmoronando nas questões militares. Akenaton, Nefertiti e os sábios de Amarna procuravam intensamente encontrar soluções pacíficas para evitar o confronto com os hititas. Inclusive foram enviados novamente diplomatas para tentar uma negociação de paz com os Suppiluliumas, no desfiladeiro onde o exército inimigo tentava avançar suas tropas. Infelizmente não houve diálogo. Os hititas estavam determinados a tornarem-se o povo mais poderoso da região. Segundo seu rei, não haveria nem em 1000 anos outro governo tão fácil de ser dominado como o de Akenaton. Tivemos sorte que a estratégia dos hititas foi um tanto desorganizada. Eles dividiram os seus exércitos para obter um rápido alastramento pela região, o que enfraqueceu suas posições. Caso eles estivessem com todo o seu contingente em Tanis, seria impossível conter seu avanço pelas terras egípcias. Naquele mesmo dia, ficamos sabendo que Ribade tinha morrido defendendo Biblos. O povo e o exército egípcio honraram o nome do rei de Biblos por sua bravura, e Akenaton começava a ser chamado de covarde e traidor por abandonar os povos vizinhos à sua própria sorte. Os dias passaram-se nesse impasse, até que em uma manhã, no final da estação da colheita, Akenaton sofreu um golpe mais duro de toda a sua vida. Talvez tenha sido justamente naquele dia que o sonho da cidade celestial tenha morrido. Apesar das dificuldades externas, o Egito vivia um período de equilíbrio interno. Akenaton e Nefertiti agradeciam por isso ao grande Deus em todas as orações do alvorecer no templo anexo ao palácio. Naquele dia, ambos oraram a Aton e se despediram com um tenro beijo. Nefertiti iria tratar de assuntos internos do reino, e Akenaton, contrariado, teria novas reuniões para decidir definitivamente as medidas a serem tomadas em relação aos hititas e algumas províncias sírias, seduzidas pelas ofertas tentadoras de Suppiluliumas aos povoados que fossem fiéis à terra de Hati. O faraó desejava solucionar logo aqueles problemas para poder novamente voltar-se aos seus projetos espirituais. Para ele, aquelas questões eram odiosos entraves que lhe roubavam o precioso tempo que deveria ser dedicado ao projeto de transformação espiritual do Egito. Ele chorava amargamente as mortes e a instabilidade política da região, mas não conseguia admitir a ideia de deflagrar uma luta armada, e isso o torturava. Akenaton já tinha nomeado Nefertiti como faraó com o título de Semen-Kare, para libertar-se das questões burocráticas e até mesmo humanas que lhe obstruíam a mente para receber a luz de Aton. Depois de horas de exaustivos debates, o faraó retornou para o seu palácio na hora da refeição do meio-dia. Ele desejava ter mais alguns instantes com a sua esposa e com a pequena Akensempaton, que estava indisposta ao amanhecer. Ele nutria imenso amor pela sua filha mais nova, mais até do que dispensava o herdeiro real. Ao chegar no palácio, ele visitou sua filhinha, que já estava alegre e saltitante. O faraó brincou alguns minutos com a graciosa menina e, estranhando a demora de sua esposa, atravessou a passarela que ligava os aposentos reais ao palácio. Em passos rápidos,
dirigiu-se ao escritório onde Nefertiti despachava as decisões reais. 2 soldados protegiam a entrada do quarto. O faraó cumprimentou-os e eles lhe deram passagem. Ao entrar no amplo salão, Akenaton viu Nefertiti sentada em uma poltrona voltada para uma janela com vista para o Nilo. Seu braço estava caído ao lado do apoio da cadeira. O faraó acreditou que a sua amada esposa estivesse cochilando, mas ao aproximar-se, sentiu um calafrio pelo corpo. Havia alguns papiros oficiais pelo chão e em seu colo uma enigmática rosa vermelha. O faraó tocou a face da esposa e percebeu que ela estava gelada. Seu rosto deslumbrante estava pálido e os lábios, sempre da cor do carmim, agora estavam descorados. Akenaton ajoelhou-se lentamente enquanto murmurava palavras desconexas. Em seguida, deitou a cabeça no colo da esposa e abraçou suas pernas. O seu coração estava destruído e o faraó apenas disse: "Oh, meu Deus, por favor, não. Esse é um preço que eu não tenho condições de pagar. Leve a mim, mas não me deixe sem a minha amada Nefertiti." Akenaton não gritou, não chamou os guardas. Fomos descobri-los horas depois, quando Horemheb e os demais líderes do Egito cansaram de esperá-lo para os debates da tarde. Ao abrirem as portas do escritório de Nefertiti, encontraram o faraó ajoelhado aos pés da esposa, chorando baixinho. Logo Ramoses percebeu a rosa que estava caída aos pés do corpo da esposa real. Ele e Meri-Ha estudaram a flor e concluíram que tratava-se de uma rosa impregnada com um raro veneno mortal, pouco conhecido no Egito. Era um veneno que, após inalado, causava asfixia imediata na vítima. Ao perceber que tratava-se de um assassinato, Akenaton recobrou a razão e iniciou imediatamente uma investigação. Junto a Nefertiti havia uma pequena caixa de madrepérola, dentro da qual possivelmente a rosa teria sido entregue à rainha. O responsável pelos correios de Akenaton foi chamado imediatamente para que fosse descoberto o remetente da caixa com a rosa maligna. Ele afirmou desconhecer aquela embalagem. Certamente ela não teria sido enviada pelos correios normais. Alguém que estiver em audiência com Nefertiti devia ter trazido um mimo mortal. Logo, um dos guardas disse ter percebido aquela caixa entre os documentos que o nobre Mai, chanceler real, havia trazido para a rainha despachar com o selo real. Mai foi caçado pela cidade como animal. Em menos de 1 hora ele estava à frente de Akenaton, transtornado. A princípio ele tentou negar, mas o soldado que o identificara foi categórico. Sim, Mai era o portador da morte de Nefertiti. "Quem te corrompeu para cometer esse crime, maldito?" gritou Akenaton, de forma que eu nunca antes tinha visto. Ele murmurou um pedido de perdão e tentou desconversar, confiando na compaixão do bondoso faraó. Mas Marru puxou a espada do seu cinto e disse enlouquecido: "Responde ao faraó, verme maldito, ou te cortarei o pescoço." Mai assustou-se e apenas murmurou: "Os nobres de Tebas e o sumo sacerdote de Amon." Akenaton deu as costas para Mai e começou a socar as paredes enlouquecido. Marru não se conteve e desceu a espada sobre o pescoço do traidor. Houve um grito de espanto na sala. Já não estava mais acostumado com cenas violentas. Akenaton virou-se surpreso e viu a cabeça de Mai vertendo sangue ao lado do corpo. O chefe de polícia do faraó aproximou-se e, de joelhos, levantando os cabelos para descobrir o pescoço, disse-lhe: "Meu senhor e mestre, jamais poderia deixar de vingar a morte da nossa querida rainha. Matei-o e não me arrependo. Pode tirar a minha vida agora, pois ela já não tem mais sentido se não posso ouvir a encantadora voz da mais sábia das filhas de Aton."
Aquenaton ergueu Marru e começou a chorar em seu ombro, desesperadamente. Tivemos que conter o faraó e friccionar seus pulsos e rosto com ungüentos anestesiantes. Em seguida, ele nos empurrou e, correndo de um lado para o outro da sala, disse quase aos gritos: "Meu coração está na escuridão. Não consigo mais sentir a luz dourada de Atom. Eu desejei paz e amor para que vivêssemos em um mundo melhor, mas o que recebi dos seguidores de Amon foi ódio e morte. Se eles desejam um faraó mau, eles o terão. Amon será destruído. Todas as estátuas ou inscrições de Amon deverão ser destruídas. O nome desse Deus maldito deve ser apagado para que deixe de existir para todo sempre." Aquenaton estava completamente enlouquecido de raiva. Os malditos seguidores de Amon tiraram-lhe naquela manhã a luz da sua vida. Talvez nem mesmo eles tivessem imaginado o efeito daquele gesto macabro que cometeram. Acredito que naquele momento eles ganharam a batalha, porque o faraó nunca mais foi o mesmo, e o Egito se destabilizou, comprometendo definitivamente o sucesso do reinado do Filho do Sol. Horemheb aproveitou a cólera do faraó para conquistar finalmente seu objetivo. Com um tom de voz empolgado, o general egípcio disse: "Aquenaton, autoriza-me guerrear bravamente com os hititas, e eu e meus homens não deixaremos essa estátua sequer de Amon em pé. Necessitas de homens para isso. Atende ao meu pedido, e no máximo 2 semanas Amon será apenas uma lembrança maldita nas 2 terras." Horemheb realmente não se interessava por questões religiosas. O assunto dele era a guerra, pouco lhe importando os deuses do Egito. O faraó não pensou um segundo sequer e respondeu a Horemheb: "Que assim seja. Destrói Amon e poderá lutar abertamente contra aqueles que repudiaram as bênçãos de Atom." Horemheb olhou vitorioso para os 2 oficiais de seu exército ali presentes e retirou-se para preparar as tropas para a viagem ao delta do Nilo. Metade dos soldados que aguardavam em Aquetaton iriam para o templo de Karnak, destruir as imagens e inscrições de Amon. Horemheb iria juntar-se com outras tropas egípcias que já se encontravam no delta do Nilo, para imediatamente interceptar o avanço hitita. Acredito particularmente que a morte de Nefertiti derrubou Aquenaton de forma absoluta, e a invasão hitita pôs um fim definitivo ao projeto de Amarna. Os sacerdotes de Amon receberam o auxílio do povo que todo egípcio odiava. Os hititas, assim como os antigos Hyksos, eram chamados de piores que a peste, por causa dos costumes bárbaros, da falta de espiritualidade e das suas tendências violentas. Aquenaton, após decidir-se pela guerra, desligou-se de tudo. Só o que lhe interessava era preparar o ingresso de sua amada esposa na terra do sol poente. Vários escultores trabalharam dia e noite para preparar a tumba real, onde repousariam os 2 faraós do Egito, Aquenaton e Semencarê. O faraó não poupou os escassos recursos do Egito para elaborar um fantástico material funerário para sua amada esposa. O corpo de Nefertiti foi levado para a Casa da Morte, onde passaria pelos 70 dias necessários à preparação com destino a um ingresso na vida maior. Nós oramos incansavelmente para Atom proteger Nefertiti dos espíritos das sombras que trabalhavam nas hostes dos deuses Amon. E Sé ficou inconsolável. Elas eram muito amigas e confidentes. A grande esposa real a tratava como uma irmã caçula. Já o corpo de Mai foi jogado no rio Nilo, e na sepultura que ele havia mandado construir para si, o seu nome foi apagado e a sua imagem engessada para demonstrar através dos ritos sagrados do Egito que Mai deixaria de existir nessa e na outra vida.
A cidade celestial entrou em um período de profunda tristeza e indecisão em relação aos seus objetivos. O Egito estava em guerra com os vizinhos e consigo mesmo, e a grande e adorável rainha havia sido afastada do nosso convívio de forma abrupta. No dia seguinte, quando os soldados partiram para Tebas, tomei uma decisão que espantou minha esposa e meu sogro. Decidi partir com os soldados e dar a minha cota de contribuição na destruição dos monumentos a Amon. E Sé me pediu para não ir, porque aquela minha atitude não iria trazer a rainha de volta. Segundo ela, atacar os sacerdotes de Amon somente alimentaria mais ainda o ódio mútuo. Mas o meu espírito rebelde desejava desforra. Seria um grande prazer destruir o Deus que simbolizava a arrogância e o atraso espiritual do meu povo. Viajei na companhia do comandante Usserkaf. Durante o deslocamento até Tebas, conversamos abertamente sobre qual tática empregar. Ele me disse que aquela missão estaria, inclusive, atrasando seu objetivo, que era enfrentar imediatamente os hititas. Portanto, ele desejava empreender uma tática rápida e devastadora. E foi assim. Ao chegarmos a Tebas, a população se assombrou com a nossa presença repentina. Marchamos rapidamente em direção aos templos de Karnak e Luxor. A depredação iniciou-se em meio aos gritos desesperados dos sacerdotes de Amon. Aie tentou acionar a polícia local, mas o comandante Usserkaf advertiu que ele estaria descumprindo ordens do faraó. Logo, ele poderia ser preso ou morto por interferir nas decisões reais. Aie era aquele tipo de homem que prefere perder uma batalha, mas ganhar a guerra. Portanto, manteve-se em silêncio. Tamoses lutou como pôde para evitar o acesso dos soldados ao templo principal de Amon em Tebas, mas foi inútil. Tudo foi destruído. Lembrei-me dos subterrâneos, onde eu e Sennefer encontramos a estátua de cera do faraó, feita pelos sacerdotes de Amon para rituais mágicos contra a saúde do soberano, e indiquei o caminho aos soldados. Lá saqueamos uma infinidade de riquezas que foram utilizadas para custear o exército egípcio na luta contra os hititas. Muitos padres tentaram defender o deus Amon, mas Usserkaf tinha pressa. Matava-o sem dar-lhes chances de qualquer argumentação. Ele desejava terminar aquele serviço com extrema rapidez. No último dia, nenhuma pessoa sequer ergueu a voz para tentar impedir-nos. O preço poderia ser a sua própria vida. Terminada a tarefa, todas as estátuas de Amon estavam quebradas, ou no caso do ouro, eram levadas para serem derretidas. As inscrições referentes a Amon nos templos foram apagadas. Até mesmo as estátuas de ouro de Amon, Mut e Khons foram carregadas para os barcos militares. Usserkaf sabia que era preciso muito ouro para sustentar uma guerra longa em terreno inóspito. No final do último dia de ataques aos templos sagrados de Tebas, Amon havia deixado de existir. Somente uma inscrição em um obelisco da rainha Hatshepsut passou desapercebido por causa da altura em que se encontrava. De forma mecânica e insensível, os soldados colocaram seus equipamentos nos barcos militares e preparavam-se para partir. Aie aproximou-se de mim e perguntou: ao que se deve essa destruição dos templos sagrados do Egito? Akenaton está louco? Eu olhei para o vizir do Egito com nojo no olhar e disse-lhe: este é o preço pela morte da rainha corregente do Egito. Diga-se de passagem, tua filha. Não haverá mais complacência com Amon. Aqueles que insistirem em cultuar o Deus maldito serão mortos. Pitamoses estava em alguns metros observando a nossa conversa. Eu dirigi-lhe um significativo olhar e pulei para a embarcação militar, que já se encontrava em movimento. Retirei a adaga e a machadinha do cinto e deitei-me exausto na proa do barco.
o serviço estava feito. No próximo vídeo, entraremos no capítulo 19, a Guerra Civil.